Muito bem, gente. Nós vamos dar sequência ao nosso encontro, à nossa semana teológica. E a gente hoje e amanhã, na verdade, o André, na segunda metade da palestra dele de ontem, já começou a introduzir alguns assuntos que dizem respeito a possibilidades que o nosso tempo nos traz, ações práticas que nós, como Igreja do Senhor, podemos realizar. E a gente vai retomar aquelas ações práticas amanhã, na nossa conclusão geral da Semana Teológica, mas o que eu quero dizer com isso é que, desde ontem, segunda metade da palestra do André, nós já começamos a entrar num campo que a gente chama de apologética. Quem aqui já ouviu a expressão apologética? Levanta a mão, por favor. Levanta bem alto. Já ouviu essa palavra apologética? O que essa palavra traz aos seus ouvidos? O que você pensa quando você ouve a palavra apologética? Quem gostaria de arriscar? Não é a definição técnica do termo, não, tá? Quando você vê alguém falando de apologética, do que essa pessoa está falando? Defesa da fé. Esse é o conceito de apologética. Se é necessário defender a fé, é porque aparentemente ela está sob algum ataque. Não é verdade? Então, se é preciso defender a fé, nós estamos defendendo a fé de quem? Nós estamos defendendo a fé de quê? Né? De qual acusação, de qual tipo de discurso, de qual tipo de ação, de qual tipo de militância, né? Então, a apologética surge na história da teologia cristã com o propósito, na verdade, de esclarecer, de trazer à luz o que de fato pensam os cristãos, como os cristãos se relacionam entre si, como entendem o mundo, como entendem a sua fé, e isso a partir de ataques que o cristianismo primitivo sofreu, principalmente ali já falando de segundo século. Então, os pais da igreja, né? O primeiro movimento de pais da igreja é conhecido como os pais antignósticos. Gnosticismo foi um movimento que surgiu, que é um sincretismo já do cristianismo, e trazendo para junto, assim, misturando elementos de cultura grega, de cultura romana, de religiosidade romana e também do cristianismo. Então fazia essa mistura. E os primeiros pais defensores da fé cristã, da fé apostólica, da fé conforme os apóstolos legaram para nós, passaram ali a trazer os seus argumentos de pureza, de defesa da fé, mostrando para as pessoas que aquilo que esta heresia, o que foi considerado como uma heresia do gnosticismo, era uma deturpação, era um desvio da essência da fé proclamada por Cristo Jesus e anunciada também pelos seus apóstolos. Quando isso acontece, ali começa a surgir, se esboçar a reflexão teológica, o pensamento teológico. Ou seja, para eu defender a fé das acusações que nós sofremos, a gente precisa começar também a organizar o nosso pensamento, a fazer questionamentos internos e traduzir para uma linguagem comum, traduzir para o pensamento deste mundo, traduzir para a cultura em que estamos inseridos aquilo que a gente pensa. Então, isso dá origem a um segundo movimento do cristianismo antigo, que são os pais apologetas ou apologistas, ou seja, são essas pessoas, homens, bispos, predominantemente, né, liderança religiosa da igreja, que fez aquilo que o André mencionou um pouco, né? Então, que é a utilização de elementos da filosofia grega, do pensamento daquele mundo e etc., com a tentativa de colocar para fora da igreja o pensamento e a reflexão que os cristãos faziam, a sua compreensão de Deus, etc. Então, é nesse afã de exposição da fé, de defesa da fé, ou seja, no afã apologético, é que o cristianismo começa a formular as suas principais doutrinas. Então, de onde vem o negócio do 100% homem e 100% Deus? Isso não está no Novo Testamento. De onde vem o negócio da trindade? Isso também não está no Novo Testamento e nem na Bíblia. De onde vêm essas doutrinas que nós compreendemos esse paradoxo da dupla natureza de Cristo, onde falamos, discorremos sobre o paradoxo da trindade? Tudo isso é uma argumentação doutrinária que surge em uma reflexão bíblica, mas também filosófica, ou seja, tem lógica envolvida, tem raciocínio,
Tem linguagem que é extraído do pensamento filosófico grego, principalmente neoplatônico nesse período da história, onde por meio disso, por meio do recurso da linguagem, dos termos, da aproximação de conceitos, etc. Quer dizer, quando o Novo Testamento fala de logos, né? No princípio era o logos, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, lá do texto de João. Como que logos seria entendido aos ouvidos de um grego naquele contexto? Existia o logos como palavra no sentido comum, mas existia o logos como um conceito filosófico importante da filosofia grega e da visão de mundo da filosofia grega. É a partir destes pontos de contato através da própria linguagem que a teologia cristã surgiu. Então, na primeira palestra, o André falou um pouquinho sobre esta aproximação de culturas, principalmente por meio do símbolo. Esse foi o grande destaque que o André deu. A construção da revelação bíblica, a cultura do povo de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas também de toda a tradição cristã, principalmente a partir do símbolo, das imagens, dos significados e assim por diante. Mas existe um outro, que não é apenas o símbolo, né? Mas é especificamente o símbolo da linguagem, dos conceitos, dos termos. A teologia cristã vive disso. Ela vive dialogando desde da sua origem, desde a sua necessidade de expor, de defender a fé dos seus opositores. Nós estamos criando argumentos, nós estamos fazendo argumentações e, portanto, estamos em diálogo com as culturas do nosso tempo. Existe, portanto, meios de fazermos apologética. A defesa da fé, sem dúvida nenhuma, é uma necessidade. Sem dúvida nenhuma, nossa fé é atacada. Sem dúvida nenhuma, nós temos também a necessidade de explicar a fé, trazendo esclarecimentos para aquele que faz acusações à nossa fé, porque não compreende a nossa fé com clareza, como de fato ela é, então simplesmente acusa com base no que ouviu dizer e assim por diante, não consegue nem sustentar os seus argumentos contrários à fé cristã, e nós, como cristãos, minimamente precisamos estar prontos para fazer isso que vocês mesmos definiram como defesa da fé, a apologética. Agora, como fazer isso? Como fazer apologética no nosso tempo? Como fazer apologética nós, não sendo eruditos e pessoas de dedicação exclusiva para a teologia, para a filosofia e etc. Como nós, povo de Deus, defendemos a nossa fé? Quais são os recursos, quais são os meios, quais são as possibilidades para que uma defesa da fé aconteça no nosso tempo? Isso é o que o André começou a responder, portanto, desde a segunda metade da palestra dele, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais com esses aspectos. Quando, por exemplo, o André fala, baseado lá no texto do Jacques Ellul, no livro Cristianismo Revolucionário, quando ele fala, olha, como que a igreja pode, né, avançar nesse mundo, nos desafios desse mundo, etc. A primeira coisa que a igreja precisa fazer, o que que é? Vocês lembram? Qual que é o primeiro tópico de ação da igreja lá que ele pôs nos slides dele? Vocês lembram? Orar e meditar. Tá aí uma coisa que a gente não pensou antes, né? Orar e meditar. Porque quando a gente pensa em resolver problemas, quando a gente pensa em fazer alguma coisa, a nossa mente, por causa da nossa cultura ocidental, ela foi formatada pela lógica da técnica, da produção, do sistema, do fazer, da alta produtividade, da eficiência, da eficácia, do impacto cada vez maior, do alcance cada vez maior. Essa é a nossa lógica, a gente funciona assim. A gente aplica essa lógica dentro da nossa casa, a gente aplica essa lógica dentro dos nossos estudos, a gente aplica essa lógica dentro do nosso desenvolvimento pessoal. Como ser cada vez mais produtivo e gastando menos tempo. Como otimizar cada vez mais o tempo para eu conseguir fazer mais coisa dentro de um prazo menor de tempo. Como ser altamente produtivo gastando financeiramente menos. Essas são as lógicas que imperam a nossa cabeça. Mas o evangelho não segue essas lógicas. A palavra de Deus não segue essas lógicas. E a revelação de Deus e o jeito de Deus formar seu povo é anterior a essas lógicas. Porque essas lógicas são muito recentes. Essas lógicas são muito modernas. Como o André falou, basicamente essa é a lógica que se estabelece desde a Revolução Industrial. A gente está falando de uma mudança radical no modo de ser no mundo muito recente na história. Por isso que nós não vemos a oração como primeiro recurso.
A oração na vida do crente entra quando todas as nossas tentativas falharam. Tentei de tudo, não deu certo, agora a gente vai ter que orar. É ou não é? A gente esgotou as possibilidades. E o que a gente faz agora? Agora, a única coisa que sobrou para fazer é orar, né? Interessante. De onde vem essa lógica? Porque o orar é o essencial para a vida do povo de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, a oração é o básico. E aquilo que o André falou muito bem ontem. A oração é algo que só a gente pode fazer. Que só a gente pode fazer. Porque a gente crê que quando a gente ora, tem um Deus que nos ouve. Porque quando a gente ora, tem um espírito que habita em nós, que leva essa oração a Deus e corrige essa oração. Porque nós temos um corpo de Cristo que, quando ora junto, nós estamos compartilhando, nós estamos tornando de uns dos outros os nossos fardos, os nossos temores, como também as nossas petições, os nossos lamentos. Quer dizer, a oração é uma vivência de corpo para nós. Não é só individual, mas também é uma vivência de corpo. Ela deveria ser para nós o primeiro e contínuo recurso. Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou: "Nossa, eu assisti um filme maravilhoso, filme de evangélico. Não me recomende porque eu não assisto. Não gosto, para mim não vale". E aí o filme evangélico era sobre oração. Nossa, Israel, que filme maravilhoso. É mesmo. O que você aprendeu nesse filme? Eu acho que ela não tinha pensado que eu ia fazer essa pergunta, né. Eu aprendi que oração é muito bom". Falei: quanto tempo você é crente?". "Há uns 30 anos". "E você precisou de um filme de Hollywood, de milhões de dólares, para você chegar à conclusão que a oração é bom?". "Não, é que ela mostrou outro aspecto da oração". "Qual outro aspecto?". "A oração contínua, a oração onde a pessoa entra num quarto e ela ora a Deus, e ela fala com Deus, e ela se entrega a Deus". Falei: "Meu irmão, isso já está na Bíblia há muito tempo. Por que que só agora?". E eu não quis ir à frente, porque já que ela aprendeu isso com o filme, eu quase perguntei para ela: "Ótimo que você aprendeu isso com o filme. Isso mudou sua vida de oração? Você tem ido todos os dias orar a Deus?". Quer dizer, é uma coisa muito bonita de se ver, é uma coisa muito ideal, muito, né, magnífica. Mas isso mudou alguma coisa na sua realidade? Isso mudou alguma coisa na sua prática de devoção? Isso te fez pensar não apenas na guerra, na batalha de oração, mas nos seus motivos de oração? Isso te fez reconsiderar o porquê você ora e o por quem você ora? Porque se essas reflexões não estiverem aí, a gente vai continuar orando a Deus para satisfazer os desejos do nosso coração. A gente só encontrou uma ferramenta poderosa para mover Deus ao nosso favor. Então, todas essas coisas de prática de oração que são sensacionais, é tão sensacional que a Bíblia fala disso o tempo todo. O povo de Deus está dando isso aí para nós o tempo todo nas Escrituras. Leia os Salmos, leia o Novo Testamento, o povo está orando o tempo todo. Mas estas ferramentas, elas precisam ser usadas por um coração que está no lugar certo. Caso contrário, ela é uma ferramenta que vai estar a serviço da realização da nossa própria vontade. Então, gente, esses são ajustes que a gente precisa fazer, que a gente precisa pensar, e a gente vai caminhar então hoje e amanhã nesta direção. Tentando entender hoje ainda um pouquinho do mundo e das características do nosso contexto, do nosso tempo, e então darmos algumas palavras que espero em Deus e oro por isso, sejam palavras de direção e de motivação para a nossa jornada e para a nossa caminhada. Vamos orar? Pai querido, Pai querido, nós queremos te agradecer por mais esse tempo juntos, pois por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de olharmos para os desafios do nosso tempo, as características do nosso mundo, como nós podemos avançar neste mundo com a palavra do Evangelho do Reino de Deus, como nós podemos
transformar estes desafios, situações de conflito, em verdadeiras oportunidades de levar ao mundo a mensagem do Evangelho, sabendo que este mundo não só precisa, mas está sedento de uma luz, de uma palavra de direção, de uma palavra que lhes dê sentido, de uma palavra que traga a ele a verdadeira libertação que somente Jesus Cristo pode dar. Ajude-nos a entender este assunto, ajude-nos a entender o nosso próprio coração diante destes assuntos, em nome de Jesus. Amém. Então, nesta noite, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a secularização, que é a igreja entre os riscos externos e internos. A igreja entre os riscos externos e internos. O André tem 3 formações, né? Designer, historiador e teólogo. Eu não queria ficar para trás. Como eu só tenho uma formação, eu inventei mais 2 coisas para pôr lá no meu nome, só para não ficar tão para trás do André. Eu sou só teólogo, e aí eu tinha que colocar mais alguma coisa, né, gente? Vamos lá. Eu pensei em pôr amigo do Ralph ou alguma coisa assim, mas enfim. O bebedor de café tá bom. Em Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30, nós temos uma passagem em que o apóstolo Paulo se reúne com os presbíteros de Éfeso. Éfeso tinha sido uma comunidade plantada pelo apóstolo Paulo, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo permaneceu por 3 anos naquela cidade, pregando o evangelho, por meio de Éfeso e das pessoas que entraram na sua rede de relações. Ele conseguiu evangelizar diversas cidades no entorno de Éfeso. Então, este contexto ali de Éfeso, né, foi alcançado pelo trabalho missionário do apóstolo Paulo e dos seus companheiros, dos seus, né, irmãos que caminharam juntos, que aprenderam o evangelho com ele, que se tornaram missionários. Foram alcançadas cidades, então Éfeso funcionou meio que como um ponto de partida e cidades vizinhas foram alcançadas pelo evangelho. Esse trabalho de Paulo foi tremendamente produtivo neste contexto, de modo que quando você vai lá para o Apocalipse, você vê que as 7 cartas de João, lá no livro do Apocalipse, são endereçadas a estas igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo nesse período da sua vida de viagens missionárias. Foi ali do Éfeso, né, foi alcançada por Paulo do final da 2ª viagem missionária e então, definitivamente, início da 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois de ter ficado 3 anos com essas pessoas, e isso foi significativo no livro de Atos, porque Lucas fez questão de mencionar que a experiência de Paulo comunitária entre as pessoas, ela foi passando por uma progressão de tempo. Então, as missões de Paulo eram missões mais curtas, onde ele viajava com uma equipe, anunciava o evangelho sempre que possível, primeiro nas sinagogas, estabelecia uma comunidade, deixava algum dos seus companheiros ali e partia para o trabalho em outras localidades, assim por diante. Então, eram movimentos mais curtos, parecia, ao entendimento de Paulo, ser algo meio que padrão. Em Atos capítulo 18, quando ele está pregando o evangelho em Corinto, quando ele entende que o trabalho dele tinha se encerrado, bom, preguei o evangelho, deixei uma liderança, posso seguir viagem, posso continuar. Aí é dito que o Senhor aparece ele numa visão, num sonho, e faz com que Paulo permaneça naquela cidade. Então, ele impede Paulo de ir embora naquele momento e Paulo, então, permanece, desfaz as malas, fica em Corinto e passa mais um tempo ali. Ao todo, foi uma estadia de 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. A próxima cidade evangelizada por Paulo seria justamente a cidade de Éfeso. E aí ele dobra esse tempo, né? Do 1 ano e meio ele passa para 3 anos na cidade de Éfeso, anunciando o evangelho e tal. Tempo suficiente para expor o evangelho, para nutrir essa comunidade, para formar outras comunidades, para deixar uma liderança. E ele está falando ali a partir de um contexto onde ele está se despedindo definitivamente dessas pessoas. Palavra de Paulo, inclusive, olha, eu não verei mais vocês. Então é uma despedida definitiva. Essa história termina de um jeito até emotivo, todos eles se abraçando e chorando, porque vínculos reais foram criados, uma comunidade de fato foi criada, e ali tudo, obviamente, né, o evangelho chegando a uma cultura tremendamente desafiadora. Quando você olha o que aconteceu
com Paulo e seus companheiros na cidade de Éfeso, quer dizer, a resistência que eles tiveram dos produtores de imagens da cidade, porque as pessoas estavam se convertendo a Cristo e deixando de consumir os artefatos religiosos. Então, quer dizer, um movimento todo de hostilidade a Paulo por causa que mexeu no bolso dos comerciantes locais, né? O pessoal estava se convertendo, deixando de comprar as estatuetas, os santinhos, os amuletos, etc. E aí isso começou a mexer no bolso do pessoal, então essa hostilidade pública a Paulo, aos seus companheiros, por causa disso. Ou seja, o evangelho sempre floresceu em ambientes de hostilidade. O evangelho sempre chegou e floresceu em culturas que nem sempre eram favoráveis, receptivas, etc., mas sempre encontrou as suas barreiras e cada cultura, cada tempo tem as suas particularidades. Quando Paulo vai se despedir desses irmãos, ele, entre outras coisas, diz o seguinte: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Então, olha que interessante a visão que Paulo tem sobre a realidade da igreja. O que é a Igreja de Cristo Jesus na cidade de Éfeso e qual deve ser a responsabilidade desta liderança de presbíteros, bispos ou pastores? Os três termos aparecem designando essa liderança espiritual da igreja. Qual deve ser a sua responsabilidade? Paulo vai dizer que esses homens deveriam vigiar, eles deveriam estar alertas em relação a estes perigos. Os perigos que, se você percebeu bem no texto, Paulo não descreve-os como uma possibilidade. Não é se lobos ferozes penetrarem. Não é se homens do meio de vós perverterem a verdade. Não é se. É uma questão de inevitabilidade. Isso vai acontecer. Então, a Igreja de Jesus Cristo existe sempre sobre duplo risco. O duplo risco, primeiro, do ataque externo, de elementos externos se introduzirem na Igreja de Jesus Cristo. E o risco interno, que são as pessoas de dentro da própria comunidade torcerem a verdade com o propósito de atrair os discípulos. Então, a igreja existe sob um risco duplo. E este risco duplo nos coloca diante do desafio de olharmos para fora, atentos aos lobos ferozes que não pouparão o rebanho, e também aos ataques internos de homens que torcerão a verdade. Quando a gente pensa nesses riscos, parece uma coisa que vem de uma forma muito clara, evidente e de fácil, né, jeito de se identificar e de se perceber o que está acontecendo. Mas a gente precisa também levar em consideração que estas forças de hostilidade a Deus e o seu reino, elas partem também de artimanhas, de estratégias e sutilezas que se introduzem de fora para dentro ou se pervertem de dentro mesmo, a partir de sutilezas, e não de coisas gritantes, e não de coisas espalhafatosas, mas são sutilezas que vão se introduzindo e a igreja, sem perceber, vai se deixando aculturar. Ela vai permitindo que elementos mundanos, que elementos de fora vão se introduzindo. Quando? Quando ela não vigia. Quando ela não está alerta e não se mantém fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Isso pode acontecer. E a própria história da igreja mostra que isso aconteceu inúmeras e inúmeras vezes, que isso está acontecendo, tá? E que isso aconteceu dentro destes próprios contextos históricos e geográficos dessas igrejas fundadas por Paulo. Basta você olhar este texto que está projetado e depois você ler as 7 cartas que o Senhor endereçou às igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, lá por João. Eram exatamente estas igrejas, estas comunidades de Éfeso e o seu entorno. E todas elas tinham algum problema. Uma delas teve o problema máximo. E o problema máximo, qual que foi? Botaram Jesus para fora da igreja. Tanto que nessa carta, Jesus está do lado de fora,
batendo na porta e dizendo o seguinte: se alguém ouvir eu chamar, abre a porta e me deixa entrar. Interessante, né? Jesus é a razão de ser da igreja. A igreja existe por causa dele, mas é possível que a igreja mesmo bote Jesus para fora, sem ter a consciência de que botou Jesus para fora. Porque se tivesse claro para eles que tinham botado Jesus para fora, Jesus não precisava lá, João, com todo o seu brilhantismo literário, escrever um texto como o Apocalipse e colocar essa carta junto com ele para abrir os olhos dessa comunidade, para abrir os olhos dessas pessoas. Então é o abandonar o primeiro amor, é permitir o falso ensino, é se deixar corromper pelos valores do mundo, igreja que estavam lá se achando, né, que o ser cristão dava para eles as possibilidades comerciais, então se vendiam ao comércio do Império Romano, ou seja, a riqueza encheu o coração deles e por aí vai. Cada um tem lá o seu problema, mas todas elas mostram para nós, colocam diante de nós a necessidade de estarmos atentos. E estarmos atentos, e eu acho que isso tem que ficar muito claro para nós, é a nossa comunidade local. Eu não tenho como resolver o problema das outras igrejas. Nós não temos nem como resolver e nem a responsabilidade de resolver o problema da igreja que está lá em São Paulo, ou que está lá em Belo Horizonte, ou que está lá em Manaus. É a nossa igreja. O pensamento da internet, das mídias sociais, faz parecer que o problema que está numa igreja local, uma heresia que se introduziu, um desvio doutrinário, é um problema nosso aqui. E a gente acha que numa manifestação de rede social, ou compartilhando um vídeo, ou fazendo um comentário, a gente está contribuindo para que esse problema da igreja que está a quilômetros de distância da gente seja resolvido. Paulo está falando para a liderança de uma igreja local, porque essa é a nossa responsabilidade. É para lá que a gente tem que olhar. Jesus, quando manda as cartas, ele não manda uma carta genérica para todo mundo. Ele olha para cada uma, conversa com cada uma e fala dos problemas de cada uma. Ele não universaliza os problemas, ele não trata a coisa de baseada. Ele olha para a particularidade de cada uma. E é ali que a gente se atenta. Quais são os nossos riscos? Quais são os nossos pontos de vulnerabilidade? Quais são os nossos pontos cegos? Aonde nós temos deixado o mundo entrar no meio de nós? Aonde nós temos permitido que os lobos ferozes que não poupam o rebanho se introduzam no nosso meio e façam um estrago? Aonde nós temos permitido que homens que torcem a verdade nos seduzam e nos atraiam? Isso é uma responsabilidade nossa como igreja, mas ela começa com a responsabilidade de cada um de nós. De cada um de nós. De estarmos atentos, porque nós estamos vivendo um mundo tremendamente diferente do mundo do Novo Testamento, do mundo dessas igrejas do apóstolo Paulo. A gente tem acesso à informação, a conteúdo que nem se imaginava. E a gente tem isso. A gente tem todo tipo de ensino, de doutrina, de ideia sendo propagado diariamente numa rede social. E a gente acha que isso é uma coisa boa, mas não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. A gente precisa retornar para o básico da nossa fé: oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Vamos voltar para o analógico, gente, que a nossa fé é analógica. A gente precisa voltar para isso. Esse é o essencial. É assim que nós vigiamos. Mantemos a nossa mente em alerta. Nos mantemos sob vigilância. A vigilância que vem por meio da oração contínua e da busca contínua do conhecimento da palavra de Deus. É isso que nos enriquece. É esta busca contínua que fará toda a diferença. O André trouxe um pouquinho sobre esses riscos externos quando ele definiu o cristianismo cultural da seguinte forma: cultura material e imaterial sem necessariamente ter um compromisso com Cristo. Nessa ocasião, o André falou um pouquinho sobre o caso lá do Richard Dawkins, que se definiu como um cristão cultural. E isso é uma coisa meio estranha aos nossos ouvidos, porque ele é um ateu militante. Ele é um secularista militante.
Ele busca escrever, debater e estar na esfera pública, na arena pública, falando contra a fé cristã, contra o conceito de Deus, contra a religião cristã e trazendo lá todos os seus argumentos. Mas quando houve a ausência dos enfeites de Páscoa no seu país, ele foi lá procurar os enfeites de Páscoa e definiu-se como um cristão cultural. O cristianismo cultural parece, portanto, ser uma coisa muito distante da gente. Esse não é o nosso caso. Até porque quando nós olhamos para o cristianismo cultural, a gente consegue abrir um pouquinho esse leque. É um conceito plástico, a gente consegue estender ele um pouquinho mais e encaixar algumas coisas dentro deste conceito de um cristianismo cultural. Eu diria, por exemplo, que o cristianismo nominal é uma vertente de um cristianismo cultural. O que a gente chama de cristianismo nominal? Você já ouviu o católico não praticante? Já ouviu ou não isso? Sim. Você sabe que tem o evangélico não praticante? Isso hoje é uma categoria. Então é uma pessoa que se diz evangélica, mas ela não é praticante. Qual é a diferença do católico não praticante, do evangélico não praticante, para um cristianismo cultural do Dawkins? É que o Dawkins é hostil ao evangelho. O evangélico não praticante é um simpatizante da fé evangélica. Entende? Então, ocasionalmente, ele frequenta um culto, ele participa de uma festividade, talvez ele ouve as músicas evangélicas no rádio dele, alguma coisa assim. Mas ele não é um praticante no sentido de que aquilo lá não muda tanto assim o modo de viver dele, ele não tem esse compromisso, sabe, de obedecer de fato, de ler a Bíblia, de estudar, de buscar. Essa é uma característica do nosso tempo. Quando a gente olha para dados do IBGE sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil, a gente tem que levar isso em consideração. Os dados do IBGE analisam apenas um fenômeno sociológico. Eles não analisam compromisso com Cristo. Então nós não podemos nos enganar, achando que, por ser identificado como um evangélico, há ali algum compromisso real com Cristo. Estas ferramentas de análise social apontam apenas o fenômeno sociológico, o fenômeno religioso, mas não tratam do aspecto teológico, que é o compromisso com Cristo. Se de fato uma pessoa é ou não é uma pessoa que serve a Cristo. O não praticante, então, diferente do Dawkins, é um simpatizante da fé cristã, frequenta cultos e tem mais. Essa pessoa realmente acredita que crê em Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um católico não praticante ou com um evangélico não praticante. Eu tenho conversado com vários desses. E é interessante, porque esta pessoa está convicta de que ela crê em Deus. E eu sinceramente acredito que no coração dela existe algum desejo de fato crer em Deus. Eu preciso partir do princípio de que é possível que esta visão equivocada se converta em uma visão correta. Eu preciso crer, senão eu me afasto dessa pessoa. Então eu preciso partir do princípio de que ali dentro existe algum impulso, existe uma semente que foi plantada, existe alguma coisa ali que pode resultar em um bom fruto. Mas o interessante é que essa pessoa está convencida de que ela crê em Deus. Aí basta você perguntar algumas coisas para essa pessoa. E quem é Deus para você? O que é se relacionar com Deus? O que Deus pensa sobre as coisas? Como que você entende isso? Aí vem as respostas que revelam o nominalismo. Aí vem a resposta que revela o não praticante, o cristianismo cultural. O que ela fala sobre Deus, o que ela pensa sobre Deus, é basicamente a descrição de um ídolo. É a descrição de alguém, um ser superior, uma força transcendental, alguma coisa assim, que está aí e que é uma expressão dela própria, da sua vontade, do seu desejo, do seu ego, que satisfaz as coisas, que permite. Aí, gente, as descrições eu não vou nem entrar em exemplos, porque é a criatividade da mente humana e as características de cada coração e os seus desejos que entram em cena para definir este Deus. Então, olha como isso é curioso, olha como isso é complexo. Nós estamos falando de pessoas que criam um ídolo e dão para este ídolo o nome de Deus, Yahvé, Pai de Jesus.
Vocês entendem a complexidade? Vocês percebem a complexidade disso? A sutileza disso? E como é difícil você conduzir essas pessoas deste engano idolátrico a uma compreensão correta da fé. Isso eu estou convencido de que é espiritual, não tem jeito. Não tem jeito. A gente vai ter, sim, a conversa, o argumento, os meios, a busca por sabedoria, o melhor ponto de contato, mas essa é uma situação tremendamente delicada. Porque são pessoas que estão convencidas de que estão se relacionando com o Deus e Pai de Jesus Cristo. Mas quando você vê o que essas pessoas pensam e como elas vivem, elas estão se relacionando apenas com um ídolo. E a este ídolo deu o nome de Senhor dos Exércitos, Pai de Jesus Cristo, Adonai, Yahvé e assim por diante. Essa é uma das grandes características que a gente vê dentro da nossa realidade evangélica. Isso porque o sincretismo é uma característica da formação cultural do Brasil. Então, por que que esse tipo de coisa acontece dentro das igrejas? Por que que esse fenômeno acontece dentro da membresia das comunidades cristãs espalhadas pelo Brasil? Porque, gente, sincretismo é uma característica que está na própria formação cultural do brasileiro. E parte da cultura é o seu aspecto religioso. Então, nós, brasileiros, surgimos a partir da própria mistura, da própria mescla, da própria fusão de diversos elementos culturais e muitas vezes contraditórios. É ali que nasce o Brasil. Uma das religiões que melhor definem este aspecto sincrético da cultura brasileira é a Umbanda. O que é a Umbanda? Ela traz consigo a reunião de elementos de religião afro-brasileira, de kardecismo, de espiritismo kardecista, de catolicismo popular e também das religiões ameríndias, as religiões que vêm do universo indígena já presentes aqui no nosso território. Então a Umbanda tem essa característica. E olha como... Agora deixa eu entrar um pouquinho na Umbanda. Vamos lá para o terreiro, junto comigo agora. Eu fiz um curso, isso foi se eu não me engano, 2017. Acredito que foi 2017, 2016. Eu fiz um curso com um cientista da religião, isso foi no princípio lá das disciplinas obrigatórias que eu tinha no doutorado. O André Heinck fez esse curso também. E aí, esse professor de ciências da religião, a disciplina era Fenômeno Religioso Brasileiro, né? Então, a gente leu alguns textos, era parte da disciplina, a gente estudou esse assunto das matizes religiosas do Brasil, dos aspectos culturais do Brasil, então colocava a religião no seu contexto mais amplo da cultura brasileira, da história do Brasil e etc. E aí, em um determinado momento do curso, ele falou, bom, gente, agora é o seguinte, é fenômeno, né? A gente está falando de coisas que acontecem, as coisas que estão aí, né? Então, melhor do que eu ficar lendo o livro com vocês, é levar vocês num terreiro. E aí, a gente foi num terreiro de um pai de santo super conhecido lá lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, pai de santo que era o chefe daquele terreiro, não sei que nome se dá isso, mas ele era muito influente na comunidade, assim e tal, e o nosso professor já tinha um certo contato com ele, que periodicamente levava uma turma lá de ciências da religião para ir ver o fenômeno religioso. E a gente foi lá fazer uma observação de um culto dentro daquele cenário, dentro daquele terreiro. Naquela noite em que a gente foi, era a noite de Pombagira e Exu Caveira. E aí iam ter todos aqueles trabalhos e aquelas manifestações, etc e tal, e a gente assistindo aquele fenômeno todo, a gente foi fazer uma pesquisa em loco mesmo, e observando isso, depois tinha que fazer relatório e tudo sobre o que a gente viu, e conversar com as pessoas, etc. Uma das coisas que me veio quando eu estive naquele momento, naquela experiência, conversando com algumas pessoas e tal, é o seguinte: pessoas que não acreditam que ali esteja acontecendo qualquer fenômeno espiritual. Ou seja, pessoas que estavam em um terreiro, numa sexta-feira, terreiro roots, lá tinha sacrifício. A gente foi lá atrás ver os bodes amarrados e tudo mais e tal, né? Eu lembro que tinha um colega da Assembleia de Deus que falou, meu Deus do céu, tá amarrado. Eu falei, meu irmão, como que você acha que era o templo em Jerusalém? Lá sacrificava bode também, não tem tanta diferença assim, né?
É que é para outra divindade, mas também tinha sacrifício, então que não se espante por isso, né. Mas eles não tinham pessoas, não estou falando de todos, não estou falando do pai de santo nem nada, pessoas com quem eu conversei ali, que não acreditavam que ali estava ocorrendo qualquer coisa espiritual. E aí veio a questão: "Mas o porquê que você está aqui?". "Porque eu não acredito, eu sou ateu". Então você não acredita nessas divindades, porque lá dentro do terreiro, se você vê essa imagem, você tem de tudo aí, inclusive imagem de Nossa Senhora e um crucifixo. Tem de tudo. Isso é o sincretismo. É a junção dos diversos elementos de outras religiões fazendo uma coisa só. É essa fusão. E muitas vezes contraditórios, e não tem problema. Entende? Tinha uma até interessante lá que, como era uma noite de Exu Caveira e de Pombagira, eles tinham uma parte que ficava fechada. A gente chegou antes para conversar com o Pai de Santo. E ele explicou que aquela parte fechada naquela noite é porque ali eram os santos, vamos dizer assim, do candomblé. E eles não participavam daquela festividade. Então tem toda uma narrativa sustentando aquilo, um negócio bem elaborado. E algumas pessoas olhavam para aquilo, estavam ali participando, estavam bebendo, dançando, pulando, festejando, cantando e etc., puramente por um fenômeno cultural. Elas não acreditavam que ali tinha qualquer aspecto religioso. Religioso no sentido espiritual, ou seja, não tem Deus, divindade, né? Não, não. É apenas cultural. Isso é comum para o cristianismo, como tem sido cada vez mais comum para estas religiões cuja matriz é, por exemplo, afro. A ideia das pessoas participarem de algo simplesmente pela energia do ambiente, pelo vínculo, né, com a sua ancestralidade e etc., mas sem de fato crer que existe alguma coisa superior, um poder, alguma coisa, alguma divindade, nem nada. Simplesmente por um aspecto cultural. Isso é Brasil. Isso é a nossa realidade cultural. Um povo que surge dos diversos elementos culturais e que a religião é para o povo, é para nós algo que nos ajuda a lidar com as questões do dia a dia. Estamos na religião porque nós queremos ter um lugar onde eu me sinto bem, eu quero ter um senso de comunidade, eu quero ter uma energia para a semana, mas a energia não vem de uma divindade, vem dessa relação bonita, gostosa. Esse é o pensamento religioso, muito comum no Brasil, muito difundido na cultura popular brasileira. Guimarães Rosa, lá em Grande Sertão Veredas, num trecho da sua obra, um sertanejo diz assim: "Muita religião, seu moço. Eu cá não perco a ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, aceito as preces de compadre meu Quelemen, doutrina dele, de Kardec, mas, quando posso, vou no Mindubim, onde um Matias é crente metodista. A gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, qualquer sombrinha me refresca." Né? Essa busca, né, por algo que aquiete, que acalma, que dê sentido, que traga paz, que traga uma boa energia. Então, olhar a religião como este meio, essa possibilidade de a gente crer em alguma coisa, de a gente acreditar em algo transcendental, não importa o quê, não importa o quê. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Nós estamos falando de uma realidade no Brasil evangélica, onde esse tipo de mentalidade já está presente. Já está presente. Onde o sincretismo, a possibilidade de você unir ideias, deuses, divindades, mesmo que contraditórios, já faz parte da nossa cultura popular. Então, isso é uma das características que a gente percebe na nossa religiosidade, e isso é um reflexo da própria constituição da nossa cultura brasileira. José Honório Rodrigues, um historiador antigo do Brasil, diz em Aspirações Nacionais: "Somos uma república mestiça. Étnica e culturalmente não somos europeus nem latino-americanos. Fomos tupinizados, africanizados, orientalizados e ocidentalizados. A síntese de tantas antíteses é o produto singular e original que é o Brasil atual." Então,
o que nós somos como cultura, esta mistura. Isso é o que está na nossa raiz. As matrizes religiosas, as matrizes culturais brasileiras, elas trazem consigo essa multiplicidade de elementos que são postos para conviver juntos e que se entrelaçam e que produzem tudo isso que nós entendemos como a nossa cultura. E isso é importante para a gente entender o valor do que o André trouxe na palestra de ontem, onde ele diz que o secularismo separou as arenas política e religiosa, garantindo ambas. E isso daqui é baseado no livro do Michael Bird, cujo título é Liberdade Religiosa, publicado recentemente pela editora Thomas Nelson, e fortemente recomendo que você faça a leitura desse livro. Então, o secularismo como algo necessário, onde se divide as duas esferas do que é o Estado, do que é a religião e garante ambas. Qual seria a nossa alternativa ao secularismo? Quer dizer, por que que ele é bom e necessário para nós? Primeiro, porque a nossa alternativa seria um Estado teocrático. Um Estado cuja liderança governamental são líderes religiosos. Mas se tratando de um país como o nosso, qual religião assumiria o poder? Qual religião estaria lá? Seria o catolicismo? Seria o protestantismo, a Umbanda, o judaísmo, os muçulmanos? Se nós quisermos que os evangélicos estejam no poder, fazendo com que a sua visão de mundo, com que a sua moral, com que as suas práticas religiosas sejam impostas a todas as pessoas, quais evangélicos? Batistas? Metodistas? Assembleianos? Presbiterianos? Porque os evangélicos no Brasil não são uma uniformidade. Nem no que diz respeito à sua teologia, às suas doutrinas, como também à sua visão de mundo e às suas práticas de culto. Uma religião estatal significa todas as coisas governadas por esta visão religiosa. Mas talvez a gente é batista, então vamos votar nos batistas, para que os batistas assumam o poder e a gente estabeleça um Estado teocrático. Quais batistas? Os batistas independentes? Os batistas da Convenção Batista Brasileira, os batistas da Convenção Batista Nacional, os batistas conservadores ou a Igreja Batista Regular. Quais batistas assumiriam? Porque elas são muito divergentes também, tanto nas suas doutrinas quanto nas suas práticas religiosas, nas suas práticas de culto. A gente tem a opção também de um Estado ateu, por exemplo, a Coreia do Norte. Um Estado ateu onde a religião é uma questão de proibição. A liberdade religiosa praticamente não existe. E outros estados laicos que, semelhantemente ao Brasil, são laicos. Isso não é a mesma coisa que ateu. Isso é importante neste debate público e contra esta militância da secularização. A gente viu que a secularização tem essa característica militante que busca extinguir a arena religiosa. Então você garante a liberdade do Estado, mas extingue a matriz religiosa, a arena religiosa. Então esta militância contra-religiosa pressupõe não mais um Estado apenas laico, mas um Estado ateu. E esse é um outro problema. Quando a gente fala de um Estado laico, a gente tem diferença entre os próprios Estados laicos. Por exemplo, na França, os símbolos religiosos nos espaços públicos são proibidos. No Brasil, ele está aí. Nos Estados Unidos, você tem o In God We Trust na moeda. No Brasil, você tem... Não tem mais, né? Porque eu nunca mais vi cédula. Tem ainda o Deus seja louvado, né? Porque tinha, né? O Deus seja louvado na nossa moeda, né? O em Deus nós confiamos e o Deus seja louvado. Mas em que Deus exatamente você confia? Em que Deus aquela nota de dólar está dizendo, declarando confiança? Que Deus que está sendo louvado, que estava naquela moeda brasileira? Porque isso é uma frase religiosa, são frases religiosas, mas o que elas representam? Porque aquilo é só um nome. Qual é o conceito que está ali? Quem é o Deus que está por trás daquela palavra Deus? Que confiança está por trás daquela palavra confiança? Que louvor está por trás daquela palavra louvamos ou louvado? Essas são questões que tocam, e essa é uma discussão bastante ampla que não nos cabe aqui, mas é exatamente isso o ponto, de nós termos um Estado laico e mesmo entre os Estados laicos você tem maneiras diferentes de entender a presença do religioso. Vimos que o secularismo é necessário e que a secularização deve ser combatida.
Eu tive uma experiência, e com essa eu vou encerrar para a gente tomar o nosso café. Em 2012, eu estava terminando o meu mestrado. Parte da minha pesquisa de mestrado tinha sido historiográfica, fiquei fascinado pela pesquisa da história, pela teoria da história, me matriculei numa licenciatura em História. Comecei a estudar História no final do meu mestrado em Teologia. E eu conhecia o professor de Teoria da História, o que me levou precisamente para aquela faculdade para estudar Teoria da História com aquele professor. Só que eu me matriculei no curso, então fazia todas as matérias. E um dos professores que eu tinha nesse curso, na licenciatura em História, era era a personificação de um secularismo militante. Era uma pessoa em que absolutamente todas as oportunidades atacava não as religiões, mas o cristianismo. E era uma turma grande, uma sala grande. A gente estava naquele ambiente e aquilo era algo que me começou a me espantar. Falei, uau, até agora eu estudei teologia, eu fui para estudar teologia com 17 anos de idade, eu fui para a faculdade, eu nunca tinha tido essa experiência universitária, né? E agora eu estava vendo o que é estar numa universidade e sofrer uma militância secularizante. E ele vinha todas as vezes, com todas as oportunidades dos seus ataques, e eu ficava em absoluto silêncio, eu não falava nada. Os colegas com quem a gente fazia trabalho, conversava e etc., sabiam. Até porque este professor de teoria da história fez questão de me apresentar para uma turma de 60 alunos, a galera toda jovem. Israel é pastor, está terminando o mestrado dele, etc. e tal. Você imagina a minha cara diante dessa situação. Sabendo que na aula seguinte ia chegar um professor que não me conhecia e ia detonar a minha fé, a teologia e etc. Eu sempre em silêncio, sempre em silêncio. E esse professor era um verdadeiro fanático. O fanático é chato, gente. Vocês concordam comigo ou não? O fanático é chato. É chato. Todo fanatismo é chato. Até o fanatismo evangélico, crente, como é chato, gente. Mas esse cara estava lá e ele atacava, até que um dia ele começou a ridicularizar. Ele estava falando do texto de Gênesis, capítulo 3, sobre a queda, e ele falava da Bíblia, ele abria a Bíblia e ridicularizava aquela interpretação, e a galera ria com ele, assim, né? Eu ficava pensando, não é possível que no Brasil, em São Paulo, na Barra Funda, você tem uma turma de 60 pessoas e eu sou o único crente aqui, porque eu sou o único que não estou dando risada. Minha sensação era que outros crentes ficavam quietos ou davam risada juntos para não, né, entrarem na ridicularização, mas eu ficava ali olhando até que ele fez essa interpretação. Só que aí tinha um detalhe. Quando eu estudei no mestrado, eu tinha estudado com teólogos marxistas. E eu sabia o que era um método marxista de leitura, de análise de texto, que era a hermenêutica dos 4 lados, como se dizia. O método marxista era pejorativo, mas funcionava naquele contexto. Aí eu falei, professor, essa interpretação do texto de Gênesis que o senhor está fazendo não é a única que existe. Nem todos os cristãos pensam dessa forma sobre esse texto. Aí ele já, e qual outra forma existe para pensar esse texto? E ele era marxista, mas muito marxista, do ponto de talvez se conversasse com Marx, Marx ia ficar constrangido. Tal era o marxismo daquele cara. Falei, eu posso fazer uma leitura marxista desse texto? Quando ele ouviu isso, ele arregalou os olhos. Uma leitura marxista? O que é isso? Expliquei o método para ele. E o que seria esse texto lido da perspectiva marxista? Apliquei ali uma interpretação marxista do texto, com a qual eu não concordo, evidentemente, mas ali serviu para o meu propósito. Ele ficou em silêncio. Ele não respondeu. Ele mudou de assunto, entrou na aula dele, e dali, até o final do semestre, ele nunca mais saiu da aula dele. Mas sabe qual que foi o grande ganho? É que daquele dia em diante, todos os meus intervalos entre aulas era tomando café com ele. Ele estava, às vezes, dando aula em outro andar, mas ele descia no andar onde eu estava e ele vinha tomar café comigo e ele vinha me perguntar, como que você entende esse texto bíblico? Como que você entende isso? Como que você explica isso? E ali se começou uma relação. Amos Oz escreveu um livro cujo título é Como Curar um Fanático. E nesse livro, ele dá algumas pistas do que seria curar um fanático. A primeira pista
é curiosidade. Instigue curiosidade. Instigue essa pessoa a pensar as coisas de outra forma. Instigue ela a querer saber sobre um ponto de vista diferente. A saber o que é possível, além daquilo que ela entende como única verdade absoluta. Segunda coisa que ele traz na obra dele, a própria literatura e a imaginação. São meios de você levar outras pessoas a ter experiências por meio da narrativa, porque a narração te envolve e te leva a pensar a partir de uma outra história, pisando uma outra realidade, a imaginação e a literatura. E a terceira coisa, de outras coisas, o humor. Principalmente o humor autodepreciativo. Você nunca vai ver um fanático bem-humorado. Você pode ver que ele está sempre com raiva. Você pode ver que ele está sempre nervoso. A comunicação dele é sempre agressiva. É sempre uma comunicação de deboche alheio. É sempre hostil. É sempre assim. O bom humor. Porque o bem-humorado, principalmente aquele que é capaz de rir de si próprio, é uma pessoa que está constantemente tentando se reinventar e rir das suas próprias convicções. Rir-se dos seus próprios erros. Rir-se das suas próprias mudanças de pensamento. Quando eu lembro de como era o Israel, quando eu comecei a estudar teologia, as minhas convicções, as coisas que eu fazia, como eu entrava em debate com os outros, hoje para mim isso é motivo de risada. Quando eu converso isso com os alunos, a gente dá risada. Quando eu falo com os meus alunos sobre os meus pecados, sobre os meus arrependimentos, hoje isso é motivo de risada. Entende? Esse é um caminho, gente. É claro que não é um caminho que responde a todas as situações, porque sempre tem uma pessoa do outro lado com o seu próprio coração e com as suas próprias questões. Mas entendamos uma coisa: se a gente consegue sair desse âmbito, onde nós estamos sendo atacados e a minha resposta é semelhante àquela que me ataca. Entende? Eu não fui na direção da universidade reclamar do professor. Eu não me levantei fazendo qualquer protesto contra aquele professor. Já que ele gosta disso, deixa eu entrar nesse terreno dele. Já que é uma coisa que o instiga, deixa eu falar a língua dele. Deixa eu começar a partir dali. Ali começou o mais importante para o testemunho cristão, a relação. A relação. Essa história terminou de um jeito legal, porque esse professor, para essa disciplina, era uma disciplina sobre a qual não tinha interesse nenhum. Era coisa de ensino, de história no ensino médio, coisa assim. Eu nunca ia fazer isso, não tinha interesse nenhum na disciplina dele. Quando ele precisou de um monitor para a disciplina dele, quem que ele chamou? Eu me tornei o monitor da disciplina do cara. E quando eu ia falar com os alunos dele mais perguntavam sobre a minha fé, porque todo mundo ali, a partir daquele momento, sabia que eu era teólogo, sabia que eu era pastor, sabia que eu trabalhava em igreja. Isso virou o jogo de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Eu nunca pensei, quando eu ouvi a primeira vez as críticas daquele homem, a dureza daquele coração, quando pela primeira vez me subiu o sangue de não levantar e gritar com aquele cara, quando eu consegui, eu nunca imaginei que um dia essa história terminaria desse jeito. Uma relação que se iniciou, onde conversas sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre coração, se estabeleceram rotineiramente. E depois estar participando junto com ele das aulas dele, como um professor ao lado dele, como um monitor da turma dele. Esse é o tipo de coisa que o Espírito faz. A gente só precisa vigiar, estar em sintonia com o Espírito, achar o melhor caminho. Não entender que o ataque é a nós. Não entender, porque numa boa, gente, Deus aguenta esses ataques, ele não tem problema nenhum. Esse cara não atinge Deus, esse cara não atinge Jesus, esse cara não atinge o Espírito. Não tem discurso que atinja, não tem sabe, gente? Isso é muito claro. Atinge o nosso ego. Atinge o nosso coração. Se a gente se desvencilha disso, a gente encontra caminhos para levar o evangelho a um coração sedento por alguma coisa. Ele só não sabe que era o evangelho. Ok, gente? Vamos tomar um café? Daqui a pouco a gente volta.